Olá, boa tarde. Quero começar por agradecer o convite de estar aqui e poder partilhar a história das Girl Geek Dinner. As pessoas, quando falamos e quando as abordamos com esta combinação de Girl Geek Dinners, a primeira reação é de estranheza. Pensam logo, mas dinners, girls, troca de receitas, experiências culinárias, o que é isso? Devo confessar que foi a minha reação quando fui abordada pela primeira vez pela fundadora aqui do Portugal Girl Geek Dinners e por isso aceito também as vossas reações. Mas eu não vou prolongar este suspense e digo-vos já o que é que são estes encontros. São encontros em que o prato forte é a tecnologia. Mas estão lá os jantares precisamente para criar a condição favorável para o networking, para a socialização, para a conversa, para as pessoas, digamos, se aproximarem e quebrar-se o gelo. Portanto, a componente, a comida, como todos nós sabemos, ajuda nisso e há sempre um lanche, um jantar, consoante a organização e local para ajudar nesse convívio e nessa troca de conhecimentos e de partilha sobre o tema tecnológico. Mas perguntam-me nesta altura, porquê, e felizmente Portugal agora vai tendo alguma oferta em termos de encontros de tecnologia, porquê pensar e criar num evento tecnológico especificamente para mulheres, para raparigas, para jovens? Conhecemos, quem anda por estas questões e lê e acompanha um pouco a tecnologia, sabe que há muitas mulheres, quer dizer, algumas que são bem mediáticas. O caso de Marissa Mayer, a CEO atual da Yahoo, que tem uma carreira toda ela na área da tecnologia, passou pela Google, bem sucedida, e como ela, muitas outras. Trouxe ainda a Anita Borg, um rosto não tão conhecido, mas que também foi uma mulher que esteve sempre ligada ao Nix, à Xerox e que se motivou e que tentou trazer muitas raparigas a abraçarem a carreira tecnológica. E também no princípio da programação e do software, muitas mulheres estiveram ligadas e foram as grandes empreendedoras nessa altura. E a questão que se coloca, porquê este protagonismo, porquê dar esta atenção especial à mulher no setor tecnológico? Ora, esta imagem que nós pensaríamos e julgaríamos que nos dias de hoje seria comum, se calhar na Europa do Sul não tão comum, se entrarmos no continente africano não seria comum. Uma criança desde nova a ser motivada para a questão dos computadores e da programação e da science computing, não é? Interessar-se por estas questões. Falámos há pouco, a Marta falou há pouco, obrigada Marta, trouxe a questão do iniciar cedo, não é? Ser estimulado para o empreendedorismo. E o que é certo é que isto não é assim tão comum, inclusive em países nórdicos, não é, que nós temos como padrões importantes e que nas áreas tecnológicas batem tudo. Não é verdade e a falta de participação feminina nas áreas tecnológicas, sobretudo nas áreas tecnológicas menos tradicionais, menos convencionais, falou-se já aqui também da engenharia civil, em que se vão vendo mulheres. Há outras áreas em que as raparigas ainda continuam. As raparigas e os rapazes, não é? Ainda continua a persistir muita ideia da visão masculina. E isto não é, digamos, discurso. Isto é realidade. Desde a década de 90 para cá, tem-se registado uma quebra na participação e na escolha da carreira tecnológica como uma carreira profissional por parte das raparigas. Elas no secundário não veem, e isto são estudos que o atestam, não veem os computadores, o mundo da programação como uma atividade profissional para elas. Consideram e associam isso aos rapazes. Portanto, isto dá-nos que pensar. Na parte do topo, ou seja, na liderança e na parte estratégica, as mulheres ainda estão, então, na área de TI, muito mais, não é? De uma maneira geral, as mulheres, mesmo na gestão, não chegam tão ao topo, até por causa de questões da família, há muitos outros fatores que condicionam a mulher, mas na área de TI, na programação e noutras áreas tecnológicas mais recentes, as mulheres quase que não têm expressão. Ora, preocupados com esta, digamos, esta ausência de participação feminina, muitas iniciativas se têm multiplicado por todo o mundo.
o que atesta bem estes números e esta preocupação geral. Inclusive, a Comissão Europeia lançou agora o programa o Women in ICT, precisamente convidando empresas que não dão estágios. A ideia não é dar estágios, é fazer uma espécie de mentoring e acompanhar uma tutoria para cativarem jovens. E estamos sempre a falar de jovens de tenra idade. Quando eu digo tenra, adolescência, de 12, 18, prémios, etc. Tentam cativar para a chamar jovens às áreas tecnológicas. Naquela área ali do lado direito já existe da parte do software, programação e software livre, para quem está habituado e conhece, já há mais esse cuidado em chamar programadoras raparigas, e então temos o Linux Chic, o Debian Woman, já há este tipo, quem se der um bocadinho ao trabalho vai ver que se vai cruzar com muitas iniciativas para chamar precisamente o sexo feminino, porque a ideia geral é de que a tecnologia, mas aqui a tecnologia no sentido geral, precisa de raparigas, carece do contributo feminino. Esta jovem que nós temos aqui, a Sarah Lamb, em Londres, portanto, ela tem uma carreira, uma formação em TI, e ela, na sua vida profissional, como é usual, frequentava, e mesmo no mundo do trabalho, eventos de tecnologia e encontrava-se sempre, perante a maioria, homens, não é? Ainda agora foi aqui falado, os empreendedores são normalmente homens, mas uma coisa que a incomodava mais do que estarem os homens em maioria nestes eventos era o facto de, quando os abordava, eles considerarem que ela... tu deves ser de marketing, ou relações públicas, talvez. Era, digamos, o palpite deles, porque uma carinha laroca nunca poderia ser de TI, nem de computadores, que é programar. E estes preconceitos podem nos chocar, mas como é que isto ainda está assim tão presente? Como é que as pessoas ainda pensam desta maneira? E, efetivamente, ela viveu esta situação. Ela quis dar o seu contributo, tal como as outras iniciativas, e resolveu criar, desta experiência negativa que tinha nos eventos, resolveu criar os Girl Geek Dinner. Na altura ela perguntou-se, os Girl Geek Dinners, será que isto vai funcionar? Foi em 2005 que ela lançou esta iniciativa, perguntou a si mesma, será que as visadas vão perceber? Será que vão aderir? Ao fim de pouco tempo concluiu, definitivamente, isto resulta, elas entendem, elas vêm e elas multiplicam-se. Reparem que numa questão de alguns anos, isto pode nos parecer muito, mas quando nós falamos em mudar mentalidades, isto é o tempo de um fósforo, a arder, uma pessoa, uma ideia espalhou-se pelos continentes, por imensos países, e temos agora milhares, um pouco à semelhança do TEDx, não é? Que acontece localmente. Também existem Girl Geek Dinners um pouco por todo o mundo. E tem aqui, deixo-vos aqui com alguns exemplos, o logo são sempre os dinners, a faca e o garfo e a mulher, não é? A tecnologia. Um pouco por todo o mundo, desde Vietnã, Brasil, muitas cidades dos Estados Unidos. Na Europa também está imensamente difundido. Em Portugal também temos os Girl Geek Dinners, que são os Portugal Girl Geek Dinners, e que foram trazidos pela mão da Vânia Gonçalves. Foi a Vânia quem tomou a iniciativa de trazer e proporcionar às raparigas, às empreendedoras, às mulheres portuguesas que gostam de falar de tecnologia, estes encontros. Ela conheceu a iniciativa em Bruxelas, onde trabalha, porque ela também das engenharias informáticas e parte do tempo passa em Bruxelas, outra no Porto, portanto, e entre este jogo, cá e lá, trouxe a ideia e já em 2010, numa questão de 3 anos, já os Girl Geek Dinners acontecem nestas cidades com maior ou menor regularidade, tudo depende também depois da capacidade de organização e de mobilização local, mas o que é certo é que a paleta temática é imensa. Vocês aqui, basta percorrerem rapidamente os temas, estes são alguns dos temas já focados nos Girl Geek Dinners, não há tabus, não há temas melhores, piores, não há temas que nós favorecemos ou colocamos em primeira mão e outros que vão para o fundo da tabela. Não, uma girl, uma pessoa que queira participar, uma geek que queira participar, que tenha um tema, propõe e não há qualquer tipo, digamos, de barreira. Temos desde jogos sociais, social media, robótica, tudo já foi um pouco alvo
E os temas podem voltar, e muitas vezes voltar na forma também de formação e até sessões mais técnicas, que é o que está a acontecer. Ainda neste mês de dezembro vamos ter uma sessão sobre Agile, precisamente porque uma introdução suscitou tanto interesse que vai haver uma parte mais técnica. Também já tivemos Drupal, já tivemos apresentação de serviços, produtos. É uma oportunidade ótima também para freelancers, empreendedoras, porem cá fora as suas ideias, partilharem, até verem, apalparem terreno no sentido, será que isto faz sentido, a ideia que eu tenho, não é? O meu conceito faz sentido, haverá mercado para isto, por que não discutir isto com outras pessoas que possam eventualmente ter outras experiências? Perguntam-me neste momento, mas como é que isto funcionam, os Girl Geek Dinners? É muito simples. O facto de termos girl na designação não significa que as portas se fechem aos homens. E explico já como é que isto funciona. E, além do mais, os Girl Geek Dinners não querem ser conotados, nem têm nada a ver com feminismo. Não é nenhum movimento de feminista, nem nada que se pareça. E ele assenta em 3 regras muito simples. A primeira é que todo o trabalho de voluntariado é garantido pelas girls, que podem ser mais girls, menos girls. São girls. São elas que dinamizam as sessões, são elas que apresentam as sessões, são elas que propõem temas para as sessões, são elas que pensam num espaço, que sugerem, eu conheço, eu faço, eu conheço esta empresa, ou eu trabalho a minha empresa, falei com... E é assim que as coisas acontecem, naturalmente, sem muitas delongas, sem muitas complicações. Somos muito pragmáticas. A parte do sponsoring também são elas que garantem. Elas movem-se, e movem-se muito bem. A presença dos homens, como é que isto funciona? Os homens são bem-vindos, evidentemente. Acolhemos com o maior gosto. A questão é que, por cada homem que vai, tem que ir uma mulher. Portanto, eles que arranjem maneira. Uma colega de trabalho, a namorada, nem que vá pelos cabelos. Terão que arranjar maneira de arranjar... E vocês não imaginam a quantidade de pedidos em que eles contactam a Vânia. Então, no princípio, quando as regras ainda não estavam muito claras, será que eu não posso aparecer? Não, arranjas uma geek. E então aí abrimos a porta. E portanto, as coisas têm funcionado assim. O cenário ideal seria 50-50, não é? Ou então a maioria feminina. A ideia aqui é contrariarmos aquela tendência de quando organizamos qualquer coisa, vêm os homens e elas ficam em casa a arrumar a cozinha. Já é chatice, não pode ser. Ou ficam a fazer outra coisa qualquer, ou não têm tempo, é para a família. Temos de criar também espaços e, de certa forma, criar o hábito de que a mulher também faz e tem que fazer parte dessa participação social e dar também o seu contributo. Eu já falei aqui de girls, as geeks, mas pensemos numa pessoa que tem uma carreira, até trabalha em engenheira, já se falou aqui em engenharia civil, outro tipo de engenharia, ou uma área ou outra tecnológica, tem os seus 50, mas aquilo é para quem? Devem ser umas miúdas que vão lá. Não. O Girl Geek Dinners é para todas as pessoas que, com carreira, a iniciar, que já tenham um percurso feito numa área tecnológica mais convencional, mais tradicional, não é? Ou, digamos que seja o último grito tecnológico, não interessa, novos, velhos. Quem vai lá só por curiosidade, porque apenas gosta de tecnologia ou gosta de um tema que vai ser abordado, todas as pessoas têm lugar porque usam, trabalham ou gostam de tecnologia. São encontros tecnológicos precisamente para isso. Portanto, aqui não é preciso ser expert em nada. É precisamente, e todos nós gostamos ou somos utilizadores, não é? De tecnologia. Portanto, por uma ou por outra razão, faz sentido marcarmos presença nestes encontros. Eu vou aguçar-vos o apetite com algumas imagens do que é que são estes encontros. São encontros em que é possível explorar. Muitas vezes são as Girl Geek Dinners, um público que está a testar produtos que ainda vão ser lançados no mercado ou que estão a ser lançados. E é interessante ter esse contacto com as marcas, não é? Que estão a lançar os produtos, ver, dar esse feedback. São também oportunidades ótimas para pôr a conversa em dia, no sentido de networking, trocar afinidades, ver aquele modelo de negócio, como é que ela faz, como é que ela se autopromove, como é que ela faz o seu marketing dos seus produtos, dos seus serviços.
é também uma ocasião ótima para não só promover aquilo que possamos fazer enquanto empreendedores e freelancers, mas também projetos que nós tínhamos nos nossos tempos livres, porque cada vez mais as pessoas têm a sua vida profissional e depois têm qualquer outra coisa que as preencha ou que um projeto qualquer de cidadania, não é, que as envolve. É também ocasião para isso e estes encontros já abriram as portas e já apresentaram muitos projetos dessa vertente. E depois é também uma ocasião para falar de todos os temas, como já viram que aqui não há temas fechados. Mas eu devo dizer que a minha estreia em apresentação perante públicos foi no Portugal Girl Geek Dinners. Nós vamos ganhando à vontade em conversar, em falar para um público, em perder este medo, em criarmos segurança e acreditarmos em nós e naquilo que nós temos para dizer às pessoas. É, portanto, também um momento para ganharmos confiança, passarmos as nossas ideias e ganharmos experiência também na apresentação em público e confiarmos mais naquilo que temos e nos projetos que temos em mão. É um momento de partilha e sempre de festejo. Esta imagem é do primeiro aniversário do Portugal Girl Geek Dinners, mas nós preparamos-nos para o terceiro, será em fevereiro. Se quiserem juntar, e até lá, não esperem até fevereiro, o próximo Portugal Girl Geek Dinners vai ser no Porto. Penso que em meados do mês. Vão ao site, informem-se sobre esta iniciativa que é bastante interessante. Juntem-se ao próximo, se for perto da vossa área. Se for longe, porque não pensar em criar um núcleo local, porque a ideia também é essa, é espalhar e correr Portugal Girl Geek Dinners, mapear todo norte a sul Portugal com encontros, isso seria espetacular. E espero ver-vos por lá em próximos encontros. Foi um prazer estar aqui convosco e penso que receberam alguns badges também e uns autocolantes. Mas pelo menos ficam aqui os contactos para poderem aproximar-se deste evento e passar palavra. Muito obrigada.